Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, Rafael Solete aqui e hoje é dia de pancadaria, polêmico. O pessoal vai me arrebentar nos comentários aqui, né? Mas não, tomara que não. Eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui com cuidado e eu peço a você que vai assistir essa aula que tenha maturidade e saiba como analisar aquilo que eu vou falar. Escute, pondere com cautela, depois você pode fazer seu comentário também, tá bom? Eu estava domingo agora na escola dominical, na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Anália Franco, em São Paulo, Zona Leste. E eu fiz um comentário quando a gente estava falando a respeito do batismo infantil, e eu sou aluno ali também, né? Mas uma irmã, a Lúcia, lá da igreja, que eu ainda não conhecia ainda pessoalmente, ela escreveu para uma amiga minha pedindo para eu escrever aquilo que eu comentei, que ela gostaria de anotar, que ela achou interessante. Então eu decidi gravar um vídeo sobre o assunto. Eu vi que a irmã também tem um canal dela e ela também grava alguns vídeos teológicos, e então acho que ela vai também receber com carinho o vídeo que eu estou fazendo agora a respeito do batismo infantil. As bases. Por que que eu, que não era um presbiteriano de raiz, né? Eu era um batista, pentecostal, e, e com o passar dos anos fui estudando a palavra, e por que que hoje eu sou adepto à doutrina do pedobatismo, né, que a gente chama, batismo infantil, e não a doutrina do credo-batismo. Então a grande tensão está entre a doutrina do credo-batismo e do pedobatismo. Então, os batistas, eles dizem o seguinte, que só pode ser batizada pessoas que creem, certo? Então, por isso que eles rebatizam pessoas que vêm de igrejas católicas ou que vêm de igrejas presbiterianas, porque falam que aquele batismo infantil não é válido. E nas igrejas reformadas, tanto as congregacionais, as presbiterianas e as igrejas reformadas holandesas, lá no século XVI, batizavam crianças. E até hoje, as que são reformadas, elas batizam criança. Então, eu estou gravando aqui em resposta à razão da minha fé para essa irmã querida. E eu gostaria de abrir alguns versículos bíblicos com vocês para vocês entenderem o raciocínio. Então a gente precisa raciocinar para entender, certo? É uma lógica, mas tem um pano teológico, um pano de fundo teológico, tá? Tem um fundamento teológico. Então, para isso, nós vamos abrir alguns textos da Bíblia. Aí você pode anotar aí. Então, eu vou tentar ser bem breve na minha explicação, mas você precisa entender uma coisa, que batismo infantil reformado não tem nada a ver com batismo infantil católico romano, tá? O batismo romano, você pode dar um Google aí, você vai ver que para eles o batismo remove o pecado original da criança, né? Então, isso incute que a criança será salva, né? E para a gente não, né? Crianças batizadas não são salvas, tá? Que fique bem claro. O batismo infantil reformado é um selo, é um sinal da aliança de Deus com o seu povo, tá? E essa criança ela precisa declarar a fé dela, fazer a declaração pública em algum momento da vida dela, tá? Mas o batismo infantil, o batismo em geral, vamos só pegar a palavra batismo. Batismo, se você olhar os significados de batismo no Novo Testamento, tem uma série de significados. Eu vou pegar um só agora, um significado, e vou tratar ele, tá? Que é o significado da iniciação do povo de Deus na aliança. Então, no Antigo Testamento, esse sacramento ele era administrado por meio da circuncisão. A circuncisão inseria o povo na aliança de Deus. O pacto que Deus fez com Abraão era administrado, foi administrado em Abraão e nos seus descendentes. Então, o povo era inserido na aliança de Deus por meio da circuncisão. Então, a circuncisão ela foi substituída pelo batismo. E eu vou mostrar isso aqui. Mas também a Páscoa judaica foi substituída pela ceia, a ceia cristã, né? A Santa Ceia. Então, seria isso, mais ou menos, uma introdução para a gente entender. E a gente vai começar pelo Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é a revelação de Deus, né, por meio dos apóstolos, e a gente vai analisar o que o apóstolo fala no Novo Testamento, depois nós vamos analisar o que é falado no Antigo Testamento. Então, tem um pouco de paciência aí que a gente precisa caminhar alguns versículos da Bíblia. Tá? Então, vamos pegar o nosso patriarca, a quem foi administrada a circuncisão. A doutrina da circuncisão foi dada a Abraão. E Abraão, ele é o patriarca e também é chamado de o pai da fé, né? E a Bíblia fala que os filhos de Abraão são aqueles que seguem as pisadas do pai Abraão. Então, Abraão é o pai da nossa fé. Então, eu preciso analisar qual foi a fé de Abraão. Porque a fé de Abraão é a mesma fé que é tanto para judeu quanto para gentil. Então, o apóstolo Paulo agora ele vai usar alguns termos para se referir a judeu e gentil. Gentil é tudo aquele povo que não é judeu, certo? Que era considerado um povo pagão. Então, ele usa dois termos para se referir a esse povo aqui. Ele vai falar o povo da circuncisão e o povo da incircuncisão, tá? Então vamos dar uma analisada naquilo que Abraão fala aqui em Romanos capítulo 4, versos de 1 a 13, tá? Ele diz o seguinte, depois de ele ter tratado 3 capítulos no livro de Romanos, colocando toda a raça humana debaixo do pecado, dizendo que não existe ninguém bom, e que o homem, não há ninguém que busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Ele fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai ensinar a justificação pela fé. Ele vai dizer que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Então ele agora vai usar o exemplo de Abraão, ele vai pegar a história de Abraão e vai ensinar essa doutrina. Veja bem, Romanos capítulo 4, versos de 1 a 13. Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus.
Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, primeiro ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí ele diz, verso 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, que quem trabalha é digno do salário. O salário é a recompensa do trabalho. Mas quem não trabalha e recebe algo, significa que foi adquirido um favor. Ele recebeu uma graça, uma dádiva. Então, ele está dizendo o seguinte, que Abraão creu e foi justificado, antes mesmo da circuncisão, ele vai explicar. Então, por isso ele está dizendo o seguinte, que aquilo não foi recompensa da obra dele. Na verdade, ele recebeu primeiro a fé em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, você também precisa dar uma analisada aí o que significa a imputação. Imputação é algo que acontece como se fosse algo atribuído, tá? E ele diz aqui agora que o próprio Davi fala sobre isso. Olha só no versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ele diz lá, o salmista, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aí ele diz, vem pois essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Ou seja, sobre apenas os judeus ou também aos gentios? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então veja bem, então ele está dizendo o seguinte, que essa bem-aventurança não vem exclusivamente aos circuncidados, mas vem também aos incircuncisos. Então, e ele justifica isso dizendo que Abraão recebeu essa bem-aventurança antes de ser circuncidado, né? Então, foi imputada a fé a Abraão, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, depois, ele recebe o selo da circuncisão. E ele diz que esse selo, esse sinal da circuncisão, no versículo 11, é o selo da justiça da fé, olha só. Então, veja bem, a circuncisão é selo da justiça da fé. Tá? Então veja bem. Então, por enquanto, nós estamos vendo a lógica credo-batista aqui. Olha só. Abraão creu e depois foi circuncidado. Então é assim que o povo fala, né? Você precisa crer primeiro para depois ser batizado. Agora você poderia perguntar para mim, mas Rafael, você está falando que batismo é circuncisão? Da onde vem essa ideia de que batismo é circuncisão? O texto está falando de circuncisão, não está falando de batismo? Calma lá. Então vamos continuar. Eu vou ler o versículo 13 por último aqui. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência, pega essa passagem, Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, existia uma promessa feita a Abraão e a sua descendência de que eles seriam herdeiros do mundo, mediante, ele diz, a justiça da fé. Então tá, então esse tema, ele percorre todo o Antigo Testamento, que esse é o tema escatológico, terra, reino e templo. Essa é a promessa de Deus feita a Abraão, os patriarcas lá, de que Deus habitaria no meio do povo. Tal. Então, aqui o apóstolo está tratando sobre essas duas questões, que seria sobre a descendência e essa terra prometida. E ele diz que essa terra aqui, quando ele fala aqui, ó, ser herdeiro do mundo, essa palavra mundo aqui é cosmos. Então ele está falando do universo, mas tudo bem. A terra prometida a Abraão lá lá no Antigo Testamento em Gênesis, foi prometido Canaã, certo? Mas aqui ele está dizendo que essa promessa era de ser herdeiro do mundo, do cosmos, por meio da justiça que há na fé. Tudo bem, agora eu preciso, depois eu vou voltar nesse tema, eu preciso agora tratar com você essa questão do batismo. Circuncisão e batismo, quem disse que uma coisa substitui a outra? De onde veio essa ideia? Mas primeiro, eu vou ler o capítulo 9 com vocês, do verso 6 a 8, de Romanos ainda. O apóstolo diz o seguinte, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os filhos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas... Ele diz, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus são propriamente os da carne. Não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus não falhou das promessas que ele fez a Abraão, mas que descendente de Abraão não são aqueles que são nascidos da carne, não é por causa do sangue, da etnia judaica, mas... são os filhos da promessa. E ele já tratou que a promessa foi atribuída àqueles que seguem as pisadas de Abraão. Né? A gente vê isso lá no próprio capítulo 4 de Romanos, ele fala que quem segue as pisadas de Abraão são justificados pela fé. Então veja bem,
Agora a gente precisa tratar o tema lá que está lá em Colossenses. Colossenses capítulo 2, a grande questão do batismo. Foi trocado a circuncisão pelo batismo ou não? Veja bem, olha aqui, o que o apóstolo fala aqui no versículo 12. Vou pegar do 11 aqui, ó, do 11 de Colossenses capítulo 2, de 11, vamos pegar até o versículo 12 mesmo. 11 e 12. Nele também, olha só, deixa eu marcar aqui. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, em Cristo Jesus ele está falando, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual fostes igualmente ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele fala o seguinte, que nós fomos circuncidados. E essa circuncisão que aconteceu, que o apóstolo Paulo está falando aqui também com os gentios, essa circuncisão não aconteceu por meio das mãos dos homens, porque os homens circuncidavam com as mãos. Mas essa circuncisão aconteceu quando nós fomos batizados com ele, sepultados ali. Ou seja, quando nos declaramos mortos para os nossos pecados. E vivos, ressuscitamos, vivos para com Deus. Então ele está dizendo o seguinte, que a circuncisão houve ali quando teve o batismo. Foi infundida a circuncisão. Então é por isso que surge a doutrina de que o batismo, a circuncisão foi substituída pelo batismo. E esse é o nosso ato de iniciação do povo de Deus. Mas espera aí. Então você disse para mim que Abraão, pai da fé, creu primeiro e depois foi imputado à justiça e depois ele foi circuncidado. Então, a gente precisa olhar um pouco a história do pai da fé. Se a Bíblia fala que quem segue as pisadas de Abraão, que é verdadeiro israelita, né? Quem segue as pisadas de Abraão, a fé de Abraão que é justificado, então nós precisamos olhar aquilo que Deus prometeu para Abraão lá no Antigo Testamento. E a gente precisa abrir Gênesis, capítulo 12. E eu vou responder a questão da lógica. Temos que crer para ser batizado ou não? Não vale ser batizado primeiro para depois crer? Então, vamos lá. Então, existia uma promessa feita a Abraão. Toda a Bíblia, gente, toda a Bíblia. Essa promessa feita a Abraão, ela circunda, ela vai até a volta de Cristo. Essa promessa de um povo, de uma terra, de um reino, ela está permeando a fé. Essa promessa foi feita aos descendentes de Abraão, não somente a Abraão. E Deus disse assim para Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós vemos uma progressão nessa promessa aqui. Nós vemos Deus pegando um homem de Ur dos Caldeus, fazendo a promessa a ele, certo? E dizendo o seguinte, de ti eu vou fazer uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós sabemos que por meio de Moisés, né? Então, mais ou menos assim, Abraão, por volta de 2000 a.C., por volta de 500 anos depois, 400 e poucos anos, Deus levanta Moisés, forma uma grande nação, né? Que vão voltar para a Terra Prometida, que faz tudo parte das promessas que Deus fez para Abraão. E essa grande nação seria uma bênção para todas as nações. Então a gente vê que a promessa de Deus não está voltada somente àquele povo. Está voltada a todas as famílias da terra. Que é o texto que eu li para vocês, versículo 13, que por meio da justificação que há, por meio da fé, coube a promessa de Deus que o povo herdaria o cosmos, o mundo, né? Então, é esse o entendimento do apóstolo, tá? Então, tá aqui a promessa. E a gente precisa ver também aqui agora a promessa do descendente. Capítulo 15, de 1 a 7. Olha só. Então, lembra, eu tô falando para vocês daquele tema seguinte: descendência e terra, né? Aquilo que Deus promete para Abraão e é cumprido no Novo Testamento. Olha só o que Deus diz, essa promessa que Deus fez para Abraão. Então, a gente está analisando qual foi a fé de Abraão. Se Abraão é o meu pai na fé, qual foi a fé que teve Abraão? Então, vamos analisar. De 1 a 7. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Então Deus fez a promessa. Versículo 6, está aqui o que Paulo estava dizendo lá. E ele creu, Abraão, creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Então veja bem, Abraão, naquele tempo, agora já Abraão, né, depois foi trocado o nome dele, ele não tinha descendente, não tinha filho, ele foi ter filho depois dos 100 anos de idade. Ele fala assim: olha, como que eu vou ser herdeiro, como que eu vou ter herdeiro, como que eu vou ter uma descendência se nem filho eu tenho?
Deus fez uma promessa no capítulo 12, falando que farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como isso vai se cumprir, Senhor, se eu nem filho tenho? É isso que ele está dizendo. E Deus, então, faz a promessa para ele, dizendo que a descendência dele seria tão grande como as estrelas no céu. Né? Não seria possível nem contar. Né? E Abraão, então, creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Então tá. Então aqui o tema da justificação pela fé já está encapsulado aqui no Antigo Testamento. Depois foi esclarecido no Novo Testamento. E a gente precisa olhar mais um texto que está no capítulo agora de número 17, que é o tema da circuncisão. Então olha só. Abraão creu e já foi justificado. Ele já foi considerado justo diante de Deus. Ou seja, Abraão já foi salvo. Certo? Olha só. Agora, depois que ele fez a promessa que Abraão foi salvo, Deus vem e faz o pacto com Abraão e sua descendência. E ele fala ali, primeiro, Deus já tinha feito no capítulo 15 ali o juramento, né? O grande juramento. Logo em seguida daqueles versículos que eu mostrei para vocês, Deus faz a aliança, entra em aliança com Abraão, jurando por si mesmo, e ele ali então corta os animais e passa no meio dos animais. Você precisa analisar esse texto que Deus promete que certamente ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu para Abraão. Não depende do homem, depende de Deus. Então, agora ele vem e faz mais um pacto com Abraão, e ele diz que Abraão precisa ser circuncidado, né? E circuncidar sua descendência. Olha só o que ele diz do verso 6 até, deixa eu ver aqui, 6 ao 14 nós vamos ler. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, Deus falando para Abraão. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Me ligaram aqui, desculpa. Entre mim e ti e a tua descendência, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Estão me ligando aqui, desculpa aí. E o versículo 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações e toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e seria o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro, que não for da tua estipe, com efeito será circuncidado. O nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então veja bem, aqui Deus faz aliança com Abraão, e agora ele faz o sinal, o grande sinal da circuncisão, que foi feito aos descendentes de Abraão. E aqui eu gostaria de responder uma questão, né? Primeiramente, nós vimos já no Novo Testamento que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, vários textos no Novo Testamento também dizem que é necessário que nós creiamos e sejamos batizados, certo? Por quê? Esses textos eles estão num contexto de evangelismo. O Jesus Cristo mandando os seus discípulos evangelizarem o povo e esse povo precisava ser evangelizados, precisavam crer e ser batizados. Então não temos problema nenhum. Nós batizamos os adultos em nossa igreja que exercem a fé, certo? Só que, se essa é a lógica, então nós estamos analisando a fé de Abraão, certo? O pai da fé. Se a lógica é essa, e Abraão creu e foi-lhe imputado para a justiça e depois ele foi circuncidado, diz o texto que a gente viu, por que Deus não mantém essa lógica com seus descendentes? Porque Deus inverte essa lógica dizendo o seguinte, olha, agora o sinal da minha aliança com a sua descendência é você circuncidar os teus descendentes no 8º dia de vida. Por que Deus inverte a lógica? Por que os descendentes de Abraão não precisam também, como o pai Abraão, crer para depois ser circuncidado? Ou crer para depois ser batizado? Por que os judeus eram circuncidados com 8 dias de vida? Então fica essa pergunta aqui. Mudou até o tamanho da tela aqui. Por que não é essa lógica? Certo? Com Abraão, não é mantida essa lógica do crer e ser circuncidado. Por que Deus agora inverte? Fala o seguinte, circuncida e depois eles precisam crer. Lembra que nós lemos no versículo 12 de Romanos que a circuncisão era o selo da justificação pela fé. Então veja bem, nós iniciamos os nossos filhos no Novo Testamento agora, sabendo que eles precisam, para eles serem justificados, eles precisam crer. Só a justificação por meio da fé, só a salvação por meio da fé. Mas a iniciação, os benefícios da aliança do povo de Deus, os filhos já são iniciados, inseridos na aliança quando criança. Então, a nossa hermenêutica, ela é uma hermenêutica que entende a aliança de Abraão como um pano de fundo para a igreja. Então, nem tudo da antiga aliança é descartado na nova aliança. Então, nós não vemos, exemplo, pessoas sendo batizadas quando criança, certo? No Novo Testamento. Realmente nós não vemos. Mas também nós não vemos falando qual a idade que tem que ser batizado. E os batistas
Por exemplo, eles apresentam os filhos dele quando criança. Qual o texto que ensina a apresentar a criança? Nenhum texto. Nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento tem texto ensinando a apresentar a criança. Nós temos textos ensinando a inserir a criança na aliança por meio da circuncisão, né? Olha só, isso era levado tão a sério, que eu vou pegar um texto aqui para vocês em Êxodo. Êxodo capítulo 4, verso 24. Isso era levado tão a sério. Esse sinal da circuncisão precisava ser levado a sério nos descendentes. Lembra que ele fala lá que quem não tivesse o sinal deveria ser eliminado do povo? Olha só a vida de Moisés. Moisés, o legislador da lei, aquele que trouxe a lei escrita para o povo. Ele não batizou o filho dele, não circuncidou o filho dele. E olha só o que aconteceu. Verso 24 a 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Deus quis matar Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho e lançou ao pé de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. E assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Moisés não circuncidou o filho dele. E Deus queria matar ele. Então a mulher foi lá, pegou a pedra e cortou o prepúcio e jogou aos pés. Falou: sanguinário. Sanguinário. E Deus aí então, é como se tivesse aplacado a ira de Deus, né? Deus fosse satisfeito, né? Foi justificado ali, né? Esse termo imputação e justificação, né? Por meio da fé. Aconteceu ali, né? E Deus o deixou, né? Então é isso que acontece no Novo Testamento também. Quando nós somos justificados mediante a fé, né? Mas só uma questão aqui, que a gente precisa analisar também. A gente poderia analisar a questão seguinte, que em Atos dos Apóstolos, isso foi tratado na escola dominical, Atos 16, a gente pode pegar o verso 15, nós vimos aqui que a casa de Lídia foi batizada. Olha só, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O texto não diz que teve criança batizada, certo? Realmente, não diz. Mas diz que ela e toda a sua casa foi batizada. Não somente esse texto, mas nos versos 30, Atos 16, verso 30, diz que o carcereiro, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a salvação pela fé, certo? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe expôs à mesa. E com todos os seus manifestados com grande alegria por terem crido em Deus. Aqui diz o texto que eles foram salvos. Aqui diz o texto que eles foram batizados, né? Todos foram batizados da sua casa e alguns creram em Deus. Então, o texto está dizendo que todos da sua casa foram batizados, mas não está dizendo qual a idade daqueles que foram que creram em Deus e daqueles que foram batizados. Não está dizendo. Então, o texto do Antigo Testamento que eu mostrei lá fala que não somente o homem deveria ser circuncidado, mas todos os da sua casa, né? O escravo, aquele que foi comprado também. Então, parece que esse conceito está no Novo Testamento. O Novo Testamento não fala a idade dos que precisam ser batizados. O Novo Testamento, no contexto do evangelismo, para ser salvo, precisa crer em Cristo. Mas parece que a prática do batismo era administrada a todos da casa do crente, né? O apóstolo Paulo depois fala no 1 Coríntios capítulo 7 que também o filho era santificado pela fé da mãe, né? Então, dá um entendimento que essa prática ela era administrada aos crentes do Novo Testamento também, tá? Então, não falando apenas disto, a gente poderia olhar também na história, porque a hermenêutica reformada ela é uma hermenêutica histórico-literal. Histórico-gramatical, né? Então nós olhamos a gramática, ou seja, temos a base teológica, hermenêutica, mas na história também, aí você vai dar um Google aí, você vai ver que o batismo infantil, ele era praticado desde o primeiro século, tá? E isso foi, até os dias de hoje permanece. Já no movimento anabatista, que teve esse rompimento, os anabatistas disseram, não, tem que crer. E isso também, esse entendimento anabatista, ele está também no meio batista hoje. Então só pra gente entender aqui, né? Essa promessa, ela é feita não somente ao pai, mas ao filho. Atos 2,39, olha só. O que Pedro fala no discurso dele ali, em Jerusalém, ele diz o seguinte, versículo 39. Ele diz o seguinte: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Então, essa promessa ela não é feita apenas a Abraão, mas ela é feita à sua descendência. E Pedro reafirma isso. Então, nós vimos que a circuncisão aconteceu no Antigo Testamento e o selo foi administrado aos filhos. E esse era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Então, quando nós estamos levando o nosso filho a ser batizado na igreja, não sou eu que estou fazendo aliança com Deus.
Não é meu filho que está fazendo aliança com Deus. É eu sendo obediente ao sinal que Deus instituiu no Antigo Testamento e Deus está declarando a sua aliança conosco. Então lembra que eu falei para vocês que o meio de graça do batismo ele é administrado comunitariamente? Esse sinal, essa aliança, esse meio de graça é administrado a toda a igreja. Deus está fazendo aliança conosco, prometendo a gente, fazendo promessas por meio dos nossos filhos. Então nossos filhos pertencem a Ele e Ele promete salvar os nossos filhos. Então, qual é a nossa responsabilidade? Inserir o meu filho na aliança e inculcar os caminhos do Senhor aos meus filhos, que é o que diz Deuteronômio capítulo 6. Eu devo ensinar aos meus filhos o caminho do Senhor. Eles precisam saber sobre a minha fé, a fé do pai deles, né? Então, eu preciso inculcar o evangelho para os meus filhos. E existe um grande benefício nessa doutrina, né? Quando eu vejo que é Deus quem faz essa doutrina, quem faz esse sinal e essa aliança com o seu povo, é Deus quem promete, né? Isso me traz uma grande paz a respeito do futuro dos meus filhos, né? Eu poderia ficar preocupado. Poxa, o que vai ser do meu filho? E se eu tenho um filho com problemas, com dificuldades motoras? O que vai ser do meu filho? Será que ele vai conseguir se sustentar? Será que meu filho vai ser salvo? Será que ele vai crer em Deus? Então, é Deus quem está prometendo preservar a minha descendência. E ele está declarando isso diante de toda a igreja, quando nós inserimos o nosso filho na aliança. Então há um grande benefício, há um meio de graça. Deus nutre o seu povo a partir do momento que esse sacramento é administrado na igreja. Ele traz segurança pra gente. É Deus quem promete, é Deus quem cumpre, né? Eu gostaria só de pegar um texto aqui de 1 Pedro. 1 Pedro 2, 9. É uma promessa que ele faz, lembra? Promessa de terra, reino, uma adoração, né? Que é a questão do templo no Antigo Testamento. Essa promessa foi feita para os israelitas lá em Êxodo. E agora o apóstolo Pedro dizendo à igreja, né? Aqueles que foram circuncidados também no batismo, né? Posso dizer. Ele diz o seguinte, vós, versos 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então, ele pega uma promessa que foi específica para aquele povo, ao povo israelita, e atribui à igreja hoje. Nós somos esse povo eleito, esse sacerdócio real, essa nação santa, nós, a igreja do Senhor, né? Então, Deus cumpre essas promessas feitas a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você pegar o capítulo 6 de Hebreu, você vai ver que Abraão obteve a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esperando, confiando em Deus, tendo fé, ele obteve essa promessa. E essa promessa, ela acontece agora, no período em que a graça de Deus foi administrada primeiramente à casa de Israel e agora é administrada a todas as nações de Deus. Então tá aqui. Então eu estou respondendo para você a pergunta. Por que a lógica credo-batista foi invertida lá no Antigo Testamento? Então Abraão creu e depois foi administrado o sinal da aliança. Então isso deveria acontecer agora no batismo. As pessoas precisam crer. Então eu não devo batizar meu filho. Quando ele crê, eu vou batizar ele. Mas o que aconteceu com os filhos de Abraão? Primeiro eles foram inseridos na aliança, para depois eles crerem. E isto, a circuncisão que aconteceu lá atrás, era o selo da justificação pela fé. E isso também é administrado nos nossos filhos. E eles precisam então, agora, quando grandes, né, quando crescerem, fazerem a declaração da sua fé pública na igreja. E é isso que salva eles, a fé. Não é batismo que salva, não é circuncisão que salva alguém. Você certamente já conheceu pessoas que foram batizadas na igreja e hoje estão longe. Então o batismo não salva ninguém, né? Então, o batismo romano também está errado, porque isso não garante salvação de ninguém. Da mesma maneira, no meio batista não garante salvação de ninguém, né? É necessário que tenha fé para ser salvo, fé nas obras que Cristo realizou para ser justificado, né? Então, é isso. Respondendo agora, Deus inverteu a lógica com Abraão e nós seguimos a fé de Abraão. Quem segue as pisadas da fé de Abraão, esses são os verdadeiros israelitas. Olha só. Abraão é o pai da circuncisão, né? Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, nós pisamos nas mesmas pisadas de Abraão, né? Olhamos para a fé de Abraão e a praticamos. E por isso que nós somos justificados pela fé. Então, está aqui a defesa, por que nós batizamos criança e nós inserimos a criança na aliança do povo de Deus para ser beneficiado de alguma maneira, né? Então você vai ver lá depois em Hebreus capítulo 6, o tão polêmico texto que diz que pessoas perdem a fé, perdem a salvação por terem abandonado, apostatado da fé lá, né? Você vai ver que os benefícios que houve para aquela criança lá, para aquela pessoa lá, foram os benefícios da pessoa ter sido inserido na fé. Provaram dos dons celestiais, né? Provaram do Espírito Santo de alguma maneira, né? Viram as coisas acontecendo, foram beneficiados e descreram em Cristo Jesus, não há salvação para eles. Então, aqueles que foram iniciados
na aliança de Deus com o seu povo, receberam dos benefícios e não creem, esses serão certamente condenados, não há salvação para eles. Então o texto lá não está dizendo de perda de salvação. O texto lá está dizendo de pessoas que foram beneficiadas por essa aliança que Deus faz com o seu povo, mas não creem em Cristo Jesus e por isso não são salvas. Fica aqui a resposta e a razão da fé dos reformadores, por que eles batizam os seus filhos. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários aí ou mandar um WhatsApp, tá bom? Deus abençoe a todos.